A adoração é uma ponte que nos conecta ao divino e esta parte da aula destaca como podemos aprofundar a nossa relação com o divino. Então aproveite essa terceira e última parte desta aula bônus e aprofunde-se mais e mais no campo da adoração profética. Então seguimos aqui na nossa terceira parte final, a profundidade da conexão na adoração profética. Intimidade na adoração. A adoração é um convite para a intimidade com Deus. A adoração é um convite para a intimidade, relacionamento mais íntimo com quem? Com o nosso Deus, que é o principal da nossa busca, que é o principal da nossa aula. Ou seja, essa intimidade na adoração é um convite. A conexão que podemos experimentar para uma adoração sincera é um convite à intimidade com Deus. Quando buscamos uma conexão mais profunda, preste bem atenção aqui nessa primeira parte. Conexão. Você tem que estar conectado. Você precisa ter uma conexão sem defeitos, sem nenhuma resistência do seu próprio ser, da sua própria alma, do seu próprio espírito e principalmente da sua própria carne. Deve de estar consagrado, você deve de estar em oração, tudo certinho para que você possa ter essa conexão mais profunda. Não pode ter nenhuma interferência no trajeto dessa conexão. Seguindo, permitimos que a adoração transcenda. Então, quando buscamos uma conexão mais profunda, permitimos que a adoração transcenda o ritual. Transcenda o quê? Aquele momento. Aquele momento que você está ali se propondo, ali se dedicando. Então esse momento, quando você tem uma conexão mais profunda, é isso que nós queremos chegar. É nesse ponto que a gente quer chegar. Que você possa atingir um nível mais profundo, uma conexão mais profunda com o Eterno. Porque na hora que você estiver ministrando sobre as pessoas, na hora que você estiver louvando ali junto com as pessoas, não seja somente uma apresentação, mas seja uma adoração. Na hora que você estiver exercitando seu dom, durante a pregação, durante a ministração, durante ali a adoração, você precisa ter essa conexão mais profunda. Porque no momento que você exercitar essa conexão mais profunda com o Eterno, com o Senhor, a congregação, a igreja, ela vai sentir, ela vai perceber que ali você vai estar sacrificando, você vai estar ali se dedicando, você vai estar fazendo com toda a tua alma, com todo o teu espírito. As pessoas elas se conectam com a sua performance, vamos dizer assim. Não que isso seja uma coisa carnal, mas isso vai levar elas a um nível mais profundo, um nível mais avançado, porque você está permitindo que essa adoração que você está prestando ao Senhor, ela transcenda ao ritual. Às vezes a pessoa ela fica presa àquele ritual, à liturgia, o ritual no sentido, e acaba perdendo a oportunidade de elevar essa conexão ou atingir uma conexão mais profunda com o Senhor. Quando você busca uma conexão mais profunda, você permite que a adoração transcenda, ela penetra no seu âmago, ou seja, na parte mais íntima do teu ser e no ser das pessoas. Quando você participa disso, quando você realiza isso, você permite ali, humanamente falando, que ela penetre no âmago das pessoas, ou seja, na parte mais íntima de cada pessoa que está ali. Porque a sinceridade, a adoração sincera, ela permite isso. Ela nos concede isso, essa intimidade, essa conexão mais profunda. E ela acaba por si só transcendendo o ritual em si. E quando essa pessoa ela sente esse mover, quando isso está transcendendo, dentro do seu ser, acontecem mudanças. No Salmo 63, capítulo 63, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então essa conexão nos inspira a ansiar por Deus com paixão e desejo ardente, assim como o salmista aqui nos diz. Ele profere essas palavras dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Esse é o convite para você. O Salmo 63, capítulo seguinte, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Olha que coisa tremenda isso. Olha que coisa maravilhosa isso. O salmista fala assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. E ele diz assim, no Salmo 63, 1, que ele tem sede, que ele tem fome, que ele anseia pela presença do Senhor. O salmista ele diz que tem sede, que tem fome, que anseia pelo Senhor.
Assim como uma pessoa que se encontra em uma terra árida, numa terra seca, onde não tem água, o desespero pela presença do Senhor, a ânsia pela presença do Senhor, o desejo pela presença do Senhor. Em seguida ele fala assim, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Ou seja, vamos imaginar assim, o salmista, ele se encontra agora em uma situação espiritual. Lá, enquanto ele estava, ele recebia o mover, ele sentia o mover, ele tinha aquela conexão mais profunda ali, porque todos estavam ali, né, tendo essa conexão mais profunda, vamos imaginar assim. E agora ele se encontra em uma situação que ele, no próprio Salmo 63:1, ele diz, e me encontro numa terra seca e cansada, onde não há água. Vai ter situações que não vai ter água, não vai ter alimento, não vai ter condições, e você vai ter que buscar o Senhor mesmo assim. E você vai ter que tirar força lá do seu íntimo, lá do seu âmago, né? Para ter essa conexão mais profunda. O salmista está nos falando isso, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, né? A pessoa ela diz assim, nossa, mas como foi o mover de Deus foi tão grande lá no santuário, lá no templo, e por que aqui não está acontecendo? Aqui aonde? Ou em qualquer lugar que você esteja passando uma determinada situação. Né? Não importa o local que você esteja. Assim como Jesus falou, lembra da aula passada, que Jesus conversou com aquela mulher samaritana, e ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, preste bem atenção, aonde quer que você esteja, ali o Senhor está, Ele é onipresente. No Salmo 63:2, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade, olha o que o Salmo 63:3 diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Então aqui, o Salmo 63:1 ao 4, Salmo 63:4 diz, assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele nos inspira a ansiar por Deus com paixão e desejo ardente. Seguimos adiante. No Salmo 63:1, o qual nós estamos estudando aqui, ele é um versículo poético que expressa a busca intensa e apaixonada de um indivíduo por Deus. Ou seja, o salmista está aqui declarando, desejando, ansiando pela presença e reflete um profundo anseio por Deus. Ele refere-se a Deus assim, dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus. Né? Então o seu louvor, ele tem que ser uma expressão profunda. Esse versículo é atribuído a Davi e reflete um profundo anseio por Deus. Aqui o próprio rei Davi, ele fala assim, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Você perceba aqui o que remete a isso, né? Davi reflete um profundo anseio, ele reflete um profundo anseio por Deus. Vamos meditar aqui na primeira estrofe. Ó Deus, tu és o meu Deus. Davi começa dirigindo-se a Deus como uma expressão de intimidade e devoção. Ou seja, ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus. Ele está falando com intimidade, ele sabe para quem ele está falando. Então quando você estiver ministrando, quando você estiver louvando, você tem que saber, você tem que ter essa intimidade, assim como o salmista aqui, né, refere a Deus. Ele não apenas reconhece a existência de Deus, ele não apenas reconhece a existência de Deus, mas o identifica como o meu Deus, ou seja, como seu Deus. Ele não apenas reconhece a existência de Deus, mas ele identifica, dizendo meu Deus. Então você precisa, dirigente, você precisa, né, meu irmão, minha irmã, você precisa ter essa intimidade, essa conexão mais íntima com Deus. E aqui o texto indica um relacionamento pessoal e comprometido. Ele não pode ser um relacionamento casual, né? Não pode ser um relacionamento momentâneo, não pode ser um relacionamento que você está ali com a pessoa, mas daqui um pouco você não está e você não tem aquele relacionamento, aquela intimidade. Esse relacionamento pessoal e comprometido se refere ao seguinte, é contínuo, ser íntima, ela precisa perdurar, ela precisa continuar. O texto sugere o seguinte, de madrugada te buscarei. Terceiro período deste assunto. Preste bem atenção. Primeiro período, ó Deus, segundo, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Ou seja, o texto sugere o seguinte, Davi destaca a prioridade de sua busca por Deus. O que esse texto nos ensina? A menção de manhã sugere um compromisso inicial. Mas você que está à frente ali, você que está no comando, você que está conduzindo, você não tem que simplesmente esperar o relógio despertar. Você tem que sair antes, você tem que fazer antes.
Então eu sugiro que você esteja sempre, como no texto anterior que nós estudamos, você precisa estar em contínua, né, unção, você precisa estar em contínua busca da presença do Senhor. Então a menção de manhã sugere um compromisso inicial, indicando um desejo de buscar a presença de Deus no início do dia, ou seja, consagrar a sua vida no início de um projeto, consagrar aquele projeto, né, no início dele, consagrar a sua vida pela manhã, consagrar a sua vida durante o dia, para que Deus possa estar entendendo o que você deseja dele. Né? Você de repente diz assim, mas eu oro quando dá tempo. Aí não dá. Não, você tem que orar, você tem que preparar, consagrar, você tem que separar ali aquele repertório, você tem que preparar ali a equipe toda, fazer a sua parte primeiro, né? Primeiro, a primícia desse assunto é você se preparar primeiro. Então você tem que buscar a presença de Deus no início do dia. O dia sugere que nós venhamos a nos preparar antes para desenvolver qualquer coisa que seja. E aí adiante diz, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. O salmista fala o seguinte, esta é uma metáfora poderosa que descreve a profunda necessidade espiritual e anseio por Deus. A minha alma tem sede de ti. Essa é uma metáfora poderosa que descreve a profunda necessidade espiritual e anseio por Deus. O salmista ele se refere a Deus dizendo, eu tenho necessidade de estar na sua presença. Eu preciso, eu anseio por Deus. Então a alma de Davi, naquela ocasião, naquele momento, ele se refere assim, dizendo, eu tenho necessidade espiritual, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer se eu estiver longe do Senhor. Pega essa chave, pega essa revelação. Você não consegue fazer o que você tem que fazer longe de Deus. Você tem que estar perto de Deus, né? Você tem que ter essa necessidade aflorada da presença, a tua alma tem que desejar, tem que ter sede de Deus, né? E anseio por Deus. Davi compara, olha bem, Davi compara sua busca por Deus à sede intensa de alguém, né? A Bíblia diz que, fala assim, a minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. É uma terra seca e árida. Ele está comparando, né? Fazendo uma comparação, dizendo, olha, Senhor, eu, longe de ti, Senhor, eu me sinto uma terra seca e árida. Agora você imagina um dirigente de louvor, longe do Senhor. Para e pensa comigo. Uma pessoa que tem o encargo de estar à frente, fazendo ali a preparação para a palavra, a preparação ali para as demais partes do culto. Imagina uma pessoa que não se prepara espiritualmente, não se prepara tecnicamente, não testa o som, não testa ali os fundos, não testa ali o instrumento, não testa nada, não faz nada. Na hora chega e papum, não dá certo. Vai dar errado, não tem como. Então, Davi compara a busca por Deus como uma intensa sede da sua alma que é comparada. Ele compara, né, dizendo assim, nessa metáfora, ele diz assim, a minha alma parece que está sedenta, igual aquela pessoa que está lá no deserto. Pegou aí? Assim você tem que ser sedento por Deus. Seguindo, a minha carne te deseja muito. O texto sugere o seguinte, aqui a expressão vai além do aspecto espiritual. Preste bem atenção. Essa expressão vai além do aspecto espiritual. Ela sai da parte espiritual, indicando um desejo profundo e visceral, ou seja, o teu corpo, o teu organismo, a tua vida em si, anseia por Deus. Aqui o texto, a expressão, aqui o texto sugere, a minha carne te deseja muito. Aqui a expressão vai além do aspecto espiritual, indicando um desejo profundo e visceral por Deus. Davi usa a linguagem corporal para transmitir a intensidade de sua busca. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Você já passou sede? Você já sentiu sede na sua vida? Então essa descrição simbólica reforça a ideia da necessidade extrema de Deus. Ou seja, Deus é insubstituível. Né? Você consegue matar a sua sede com outro elemento? Não tem. Então essa descrição simbólica reforça a ideia da necessidade extrema. A terra seca e cansada representa as dificuldades e desafios da vida, enquanto a ausência de água destaca a insuficiência do mundo em satisfazer a sede espiritual. A pessoa longe de Deus continuará com sede. A pessoa próxima de Deus estará saciando a sua sede. No Salmo 63:1, o tema que nós estamos aqui estudando, é uma expressão apaixonada. É uma expressão apaixonada de busca por Deus, destacando a intensidade do desejo espiritual e a dependência, olha bem, a dependência absoluta. Dirigente, você precisa ter uma dependência total, absoluta de Deus. Deus tem que se fazer presente em meio às adversidades da sua vida.
ele precisa, como sugere o texto, de sua presença, dependência absoluta da sua presença. Enquanto você não entender isso, ou se você já entendeu isso, você vai sentir, você vai perceber que quando a presença do Senhor estiver junto a você, você não vai ter sede, você não vai ter fome, você não vai ter frio, Deus vai estar te consolando, Deus vai estar te fortalecendo, e o derramar de Deus vem através da gratidão sua e vem se derramar sobre a congregação. Esse versículo retrata uma busca intensa e apaixonada por Deus. Na adoração sincera, nosso coração deve ansiar pela presença divina, como a terra árida anseia pela chuva. É uma expressão de fome espiritual e desejo ardente pela intimidade com o Criador. Você prestou atenção? Então retrata uma busca intensa, ela tem que ser uma adoração sincera, ela precisa ter sim a presença divina, assim como numa terra árida para matar a nossa sede, e ela fala da expressão também da fome espiritual e o desejo ardente pela intimidade do Senhor. Então você, dirigente, você que ministra sobre o público, sobre o povo, ou em algum local que você tem ali proposto no seu coração em fazer esse trabalho, né, ou quem sabe um trabalho missionário, de louvor, ou quem sabe até um trabalho de louvor num orfanato, um trabalho de louvor num asilo, um trabalho de louvor, né, numa clínica de recuperação, no presídio, né, numa escola. Em todos os ambientes ali você não pode perder a sua identidade. A sua identidade, a qual nós estamos aqui trazendo para você, que é uma expressão de fome espiritual, você não pode simplesmente mudar quando você chega nesses determinados ambientes. Ali você tem que ser aquilo que você é para Deus na hora do secreto. Adoração em espírito e em verdade. O texto sugere a profundidade da adoração. Adoração em espírito e em verdade. A profundidade da adoração está enraizada na verdadeira conexão espiritual. Ou seja, Jesus enfatizou isso em João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Perceba que Jesus enfatizou isso, mencionando que Deus procura adoradores, que o adorem, né, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é uma expressão sincera do nosso ser diante do Pai Celestial. Não tem como você chegar para Deus e fazer uma falsa adoração. Você até consegue fazer uma falsa adoração, mas não é recebida essa adoração pelo Senhor. É simplesmente uma apresentação, uma simples e banal apresentação. Ela não passa do teto, ela não alcança os níveis que você gostaria que alcançasse, mas então a verdadeira adoração é uma expressão sincera do nosso ser perante o Pai Celestial. Jesus falou no texto que nós acabamos de ler, aqui em João 4, 23. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração transformadora. Adoração não apenas nos conecta, ela não apenas nos conecta a Deus, mas também nos transforma à sua semelhança. Olha que tremendo isso. O momento que você está conectado com Deus, não é você mais. No momento que você está conectado com Deus, é o agir do Pai através da sua vida, através do seu louvor, através da sua ministração. Então, quando você se conecta a Deus, no momento que você consegue conectar isso a Deus, a sua presença a Ele, né, quando você eleva a presença de Deus, né, você se eleva à presença de Deus, essa conexão, ela passa a ser uma semelhança. E essa semelhança acaba por si só operando maravilhas no meio do povo, mas precisa ser sincera. Se Deus perceber que no início dessa adoração houver alguma vaidade, houver alguma arrogância, algum desejo carnal de glória para si, o Senhor já encerra aquilo ali por ali. É assim que funciona. São 26 anos de experiência nessa área. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando você canta um louvor, quando você ministra um louvor, alguma coisa tem que vir junto. E essa alguma coisa não pode ser qualquer coisa. Tem que ser a presença da glória do Senhor. Por isso você tem que ser sincero no louvor. Você tem que ser sincero na adoração. Tá bom? 2 Coríntios 3,18 destaca: ao contemplarmos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Perceba o que diz o texto. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, a imagem que reflete no espelho é a mesma imagem que o projeta. Ou seja, como pelo Espírito do Senhor somos transformados. Perceba que o texto, ele destaca como ao contemplarmos a glória de Deus, quando nós percebemos a glória de Deus, nós somos transformados semelhantes a Ele, de glória em glória, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, aquilo que reflete é a glória de Deus. Nós somos, melhor dizendo, projetores, né? Nós vamos ali projetar a glória do Senhor através das nossas vidas e do nosso testemunho verdadeiro.
o texto aborda o processo de transformação espiritual dos crentes através do Espírito Santo. O texto está destacando uma abordagem ao processo de transformação espiritual. Essa metamorfose, essa transformação, essa mudança acontece pelo Espírito Santo. Mas todos nós como rosto descobertos. Paulo contrasta a revelação do Evangelho com a antiga aliança, que segundo ele estava associada a uma glória transitória. Ao mencionar rosto descoberto, ele destaca a liberdade e a clareza trazida pela mensagem de Cristo. Queridos, perceba que nós somos transformados, segundo o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, como pelo Espírito Santo de Deus. O texto sugere, ao mencionar rosto descoberto, ele destaca a liberdade nossa e a clareza trazida pela mensagem de Cristo Jesus, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Os crentes são comparados a espelhos. Olha que tremendo. Os crentes, nós, todos nós, somos comparados a um espelho que reflete a glória do Senhor. Somos comparados a isso. Olha que tremenda essa frase. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Né? 2 Coríntios 3, 18. Esse é o texto que nós estamos meditando. Então nós somos comparados a um espelho que projeta a glória do Senhor. Isso sugere a ideia de que, ao viverem em conformidades com o princípio do Evangelho, segura aqui. Você prestou atenção que desde a primeira aula bônus, a primeira, a segunda e essa terceira aqui, você não deixou de ouvir que nós precisamos, que nós necessitamos de estar mais próximos do Senhor e estarmos sempre debaixo da obediência, que possamos ser cooperadores no reino, que possamos ser auxiliadores no reino. Então, os cristãos refletem a natureza e a glória divina para o mundo ao seu redor. Então, quando você é comparado a um espelho, né, quando você está ali ministrando, quando você não está ministrando, você ainda é um espelho, né, que reflete essa glória, que reflete essa imagem, vamos se dizer assim, mas na verdade a palavra, você vai refletir a palavra que está em você vai refletir algo sobre a humanidade, através do seu rosto, vamos se dizer assim, através da sua fala, através das suas atitudes. Então a natureza e a glória divina para o mundo ao seu redor. Tudo que você for fazer, faça com amor e sinceridade ao Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Paulo destaca o processo contínuo de transformação espiritual. Os crentes não apenas refletem a glória de Deus, mas são transformados progressivamente à sua imagem. Ninguém pode dizer, olha, eu estou pronto. Não, nós estamos buscando um crescimento progressivo à sua imagem, até alcançar a estatura de um varão perfeito. Essa transformação é um trabalho contínuo, é onde a semelhança com Cristo se aprofunda ao longo do tempo. Como pelo Espírito do Senhor, né? Último período desse texto, 2 Coríntios capítulo 3, 18, que diz assim: o agente dessa transformação é o Espírito Santo. Ponto. Ele é o agente principal. Do quê? Da transformação. Transformação do quê? Do caráter, da índole, da conduta, do ser, da pessoa, né? Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito de Deus. Esse é o agente principal. Ele é o agente principal. Então Paulo destaca essa mudança, ela não é realizada por esforço humano. Segure aqui nessa parte. Essa mudança, ela não acontece pelos nossos méritos. Essa transformação, ela não ocorre por si só, pela nossa pessoa. Ela não acontece pelos meus esforços e méritos, mas é resultado da obra do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. Então, não é mérito humano, não é motivo humano, mas é uma ação, ou seja, o agente transformador é o Espírito Santo, que fala aqui, como pelo Espírito do Senhor, né, o agente de transformação é o Espírito Santo. E o que acontece aqui? Não é pelos meus esforços, não é realizada por esforços humanos, eu ainda marco aqui para você. Ela é um resultado, né? Ela é resultado do quê? Da obra. Obra de quem? Do Espírito de Deus. Ou seja, então essa semelhança a qual você tanto busca, ela precisa ser permitida para que esse agente a qual eu me refiro, que é o Espírito Santo, possa agir na sua vida e transformar. 2 Coríntios capítulo 3, 18 oferece uma visão poderosa do processo de transformação espiritual dos crentes, destacando a ideia de refletir a glória. Queridos, olha só, refletir a glória. Você tem a missão, você dirigente tem a missão de refletir a glória de Deus na congregação, na ministração e ser moldado à sua imagem pelo trabalho do Espírito Santo. Ou seja, você não pode querer
Ser uma outra pessoa, quando você for ministrar, você é uma pessoa. E aí você desce do púlpito, você é outra pessoa. Não pode, não tem como. Ou você reflete a glória de Deus no altar, você reflete a glória de Deus na vida, no cotidiano, na sua rotina diária. Você precisa ter essa visão de transformação na sua vida. Adoração não é apenas um ato de devoção. Ela não é simplesmente alguém devoto que faz uma penitência, paga lá uma penitência. Não, 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 não. A adoração não é apenas um ato de devoção, mas um meio pelo qual somos modelados, moldados e transformados pela presença do nosso querido Deus. Ao nos rendermos a Ele na adoração, segure aqui no primeiro período, ao nos rendermos a Deus, você precisa primeiro estar rendido ao Senhor, você precisa se abrir para o Senhor, você precisa permitir a sua glória, imprima em você a sua imagem. Ou seja, você precisa estar ali disposto, né, naquela fase, naquele momento, você tem que estar permitindo, você tem que dar a permissão para que Deus possa imprimir em você, né, vamos fazer aqui uma analogia, uma impressora. Você está mexendo aqui no computador e aí você está preparando um documento, uma imagem, e enquanto você não permitir, você não apertar o imprimir, você não der a tecla ali OK, ela não vai passar pelo processo de transferência para a impressora e você não vai obter o resultado que você precisa. Ao rendermos, nós temos que nos humilhar perante a grandeza de Deus na adoração, permitindo que a sua glória imprima em nós a sua imagem para que possa assim ser mostrado aos demais aquilo que está sendo impresso, aquilo que está sendo refletido em nós. Você tem que permitir. Nesta última parte da aula bônus, exploramos a profunda conexão que a adoração sincera pode proporcionar. Ao buscarmos Deus com paixão, adorando em espírito e em verdade, e permitindo que a adoração nos transforme, experimentando uma comunhão mais profunda com o divino. Que esta aula inspire em vocês uma busca contínua pela adoração que transcende os limites, mergulhando nas profundezas do relacionamento com o nosso Pai Celestial. Que a conexão íntima e transformadora na adoração seja uma realidade em cada um de nós. Amém? Parabéns, você chegou aqui no final dessa terceira e última aula bônus, explorando com profundidade as conexões espirituais que podemos experimentar na adoração sincera. Deus te abençoe poderosamente. Te vejo no curso nas próximas etapas. Até lá!